Quero saudar a todos os irmãos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E eu, de modo especial, quero saudar os pais nessa véspera do Dia dos Pais. Saúdo os pais que muitas vezes têm sido relegados a um plano inferior em relação ao tamanho do amor que tem para com seus filhos. Já que a mãe parece ser o símbolo do maior amor deste mundo. Eu não estou com ciúme das mães, mas eu posso não concordar com isso. Até há pais que amam mais do que as mães. Há mães que jamais deveriam ter sido mães. Há mães que repudiam os filhos, que literalmente os jogam fora, como frequentemente estão estampados nas notícias dos jornais. Mas eu pensei também que os pais e mães que amam a Deus amam também seus filhos com um amor semelhante ao amor de Deus. Felizmente aqui
Não há pais ausentes na vida dos seus filhos. Assim como também não há mães desumanas que repudiam seus filhos, atirando-os à própria sorte. Existem por aí pais distantes, pais ausentes, pais que jamais estão envolvidos na vida dos seus filhos. Jamais dizem porque são pais. Por aí existe isso. Aqui eu sei que não há isso. Porque as pessoas que amam a Deus, as criaturas que amam a Deus, podem reproduzir um pouquinho do amor de Deus para com eles mesmos, amando de modo muitíssimo especial os seus próprios filhos. Mas já que amanhã é dia dos pais, as minhas palavras são especialmente dirigidas a eles, esses incansáveis batalhadores que saem cedo e voltam tarde, lutando pelo bem-estar de sua família, dando o melhor de si para seus filhos, para que eles não sofram privações. Parabéns a todos os pais pelo seu dia. Não é apenas esse o seu dia, queridos pais. Seus são todos os dias do ano, assim como das mães são também todos os dias do ano, não apenas o segundo domingo de maio. Uma curiosidade importante que eu vi hoje: Dia dos Pais é o dia campeão mundial de ligações a cobrar. Não é uma informação interessante? Os pais continuam sendo, acho que em todos os tempos, enquanto durar a vida de pais e filhos, alguém que está sempre presente, disposto a ajudar, a dar aquela forcinha especial. Nessa luta desmedida pela sobrevivência, muitas vezes os pais, até mesmo sem se dar conta da realidade, ficam muito distantes dos seus filhos. O tempo não lhes permite ir com eles, falar com eles, participar da vida deles. E muitas vezes, quando percebem, o tempo já passou e eles perderam o melhor da vida de suas crianças. Numa reunião da escola com os pais, a pessoa coordenadora foi conversar com um dos pais e ele disse que realmente a vida dele era muito difícil. Ele se levantava muito cedo quando o filho ainda estava dormindo, voltava muito tarde quando o filho já estava dormindo. E por mais que ele lutasse, por mais que ele tentasse, por mais que ele se esforçasse, ele não tinha tempo para estar com seu filho. Mas ele fazia uma coisa especial: todos os dias ele chegava, o filho estava dormindo, e ele ia lá na cama do filho, dava um beijo no rosto do filho, sem que ele visse, sem que ele percebesse, e dava um nó na ponta do lençol. Todo santo dia ele fazia isso. Ele ia, beijava o filho e dava um nó na ponta do lençol. Quando o filho acordava no outro dia, de manhã, ele via que seu pai estava ali. Ele via mais do que isso. Ele sabia que o seu pai o amava. Ele sabia que, apesar das dificuldades da presença, todos os dias seu pai ia visitá-lo e lhe dava um beijo. Interessante é que esse aluno era um dos melhores alunos da escola. Não é importante a gente perceber isso? Às vezes a presença física não é possível, mas a presença, ainda que não seja percebida, ainda que não seja vista, é absolutamente necessária para a formação do caráter dos filhos. Hoje nós somos sim pais ausentes, uns mais, outros menos.
mas essa ausência física precisa ser de alguma forma compensada. Ela não substitui. As formas de dizer que esteve presente não substituem a presença física, mas elas podem sim fazer do seu filho o melhor aluno da escola. Queridos pais, querido pai especialmente, você precisa ser como Deus, como Pai do céu. Aliás, a inspiração diz que até certa idade os pais são colocados na posição de Deus em relação aos seus filhos. A alegria, o entusiasmo, a nobreza de caráter, a retidão, o equilíbrio e a paz precisam estar presentes em todo o relacionamento do pai com seus filhos, da mesma forma como Deus age. Se você for uma pessoa triste, de mal com a vida, essa tristeza envolverá o seu lar, envolverá os seus filhos, sua família. Se você for desonesto, desequilibrado, infiel, rude, essas características terão grande chance de se reproduzirem nos seus filhos e muitas vezes perpetuar essas características negativas. O pai precisa brincar com seus filhos, precisa ser alegre, precisa ser feliz. Dessa forma, a felicidade fará parte da família. O trabalho, o estudo, a igreja, nada podem atrapalhar essa relação. O sustento é necessário, e o pai deve ser o provedor primeiro, mas nenhum brinquedo do mundo, por mais caro que ele tenha sido, pode substituir um pai rolando no tapete da sala com o filho. O pai distante, o pai rude, o pai implacável na repreensão, severo e distante, trará ao seu lar amargura, infelicidade, tristeza. Um lar em que os filhos ficam felizes quando o pai não está em casa. Uma escritora descreveu a visão que tinha do seu pai na infância. Ela brincava de casinha e tinha lá as bonecas. E cada boneca representava um personagem da família. Então, com a boneca mamãe, ela sabia muito bem o que fazer. Essa boneca tinha missões, tinha atribuições, tinha atividades especiais. Ela tinha que dar mamadeira, ela tinha que trocar a fralda, ela tinha que conversar com a criança, tinha que pôr a comida na boca, tinha que pôr para dormir. Essa boneca mamãe tinha todas essas atribuições. Mas a boneca papai, ela não sabia o que fazer com aquela boneca. Então ela falava assim, você vai dizer assim, estou saindo para o trabalho. Era tudo que a boneca fazia. E depois ela jogava a boneca embaixo do sofá. Porque ela não participava daquilo, não estava presente. Em nenhum momento, ela apenas dizia, estou indo para o trabalho, e se ausentava completamente da vida. Quantas histórias, queridos, nós já ouvimos de filhos desencaminhados nas drogas, na prostituição, distantes de Deus, nocivos à sociedade e em grande parte pela omissão, pela ausência do pai em sua vida. Pai que às vezes até esteve presente fisicamente, mas que esteve completamente ausente para compartilhar o mínimo que fosse dos anseios do seu filho. Aos fortes que sobrevivem a isso, mas há também os fracos, dependentes, ansiosos, que não suportam o pai que tem todas as coisas do mundo como mais importante do que estar algum tempo com seus filhos. À medida do possível, o pai precisa estar presente, não só fisicamente, mas principalmente afetivamente. O
pai é, em muitos casos, o grande responsável por filhos desencaminhados e perdidos. O pai precisa ser um instrumento de alegria. O nosso Deus é um Deus de alegria. Ele formou a terra com música. Foi assim que ele disse a Jó: onde estavas tu quando eu formava a terra? Quando os filhos de Deus alegremente cantavam? Quando as estrelas juntamente alegremente cantavam e os filhos de Deus rejubilavam. Foi ele quem separou parte dos levitas para serem os cantores do templo. O regozijo faz parte do trono de Deus. Jesus ia às reuniões sociais e a presença de Jesus trazia alegria aos lugares. Foi numa festa de casamento que Jesus realizou seu primeiro milagre. Quando ia à casa de Lázaro em Betânia, tudo virava festa. E os pais precisam ter em Jesus o divino exemplo de alegria e convívio feliz com seus queridos. Outra coisa que devem orientar os pais é o dom da compreensão e da misericórdia. Lucas capítulo 6, verso 36 diz assim: sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Se nós pudéssemos ajudar a Deus na criação, nós pediríamos filhos perfeitos. Mas como isso não acontece, já que ninguém é perfeito, é preciso que se desenvolva no coração dos pais o dom da misericórdia. Quando um filho erra, os pais tendem a fazer ouvir vozes na tentativa de solucionar os problemas. A primeira voz que muitas vezes ele ouve é a voz da frustração. Meu filho errou, estou frustrado, faço tudo por ele, mas ele não corresponde. Eu já falei 1 milhão de vezes para ter cuidado com as coisas, para colocá-las no lugar certo. Você perdeu o seu relógio, agora não ganhará mais relógio pelo resto da sua vida. A demonstração de frustração do pai às vezes chega a um grau extremo, a ponto de entender-se ou de estender-se pelo resto da vida. Outra voz que muitas vezes o pai chama para a educação dos seus filhos é a voz da justiça, o senso de justiça. Desculpe-me, filho, você precisa assumir suas responsabilidades. Agora você só terá relógios quando puder comprá-los com suas próprias posses. Uma atitude justa, de justiça, mas será que é a melhor atitude? E a atitude da misericórdia? Filho, é bem verdade que você merece ser punido pela sua negligência, mas você só tem 11 anos e ainda está aprendendo a lidar com suas responsabilidades. Dê um tempo para o seu filho, até outro relógio, se for o caso, mas tem ainda um dom mais precioso, uma voz mais preciosa que ainda fala ao coração do Pai, o dom da graça. Dê a ele mais do que um tempo, dê um presente que ele não mereça. O coração dele ainda está partido pela perda do relógio. Dê-lhe outro e a chance de provar que é responsável. A misericórdia abranda, suaviza a punição merecida e suas consequências. A graça oferece favor não merecido, benefício não merecido. Existem mais justiceiros. Vamos recordar um pouco ao caso de Saul. Saul baixou um decreto dizendo que ninguém comeria até a tarde, até que ele pudesse vencer os seus inimigos. Todo o povo se absteve de alimento naquele dia. Só que Jonatas, seu filho, não tinha ouvido aquele conselho, não tinha ouvido aquela conversa do pai. Chegou sem saber o que tinham concordado e comeu mel, violando o decreto que ele não conhecia. Como Saul perdeu a batalha, ele começou a procurar culpados, e a culpa caiu sobre Jonatas. 1 Samuel 18:44 diz assim:
assim me faça Deus e outro tanto, disse Saul, que com certeza morrerás, Jonatas. Estranho senso de justiça. Quebrou o decreto, Jonas quebrou o decreto inconscientemente. Era hora de mostrar misericórdia. Ele tinha sido o herói na batalha, mas Saul vivia enciumado por causa de Davi, e seu ciúme ia se transformando em ódio. Quando ele ouviu o povo gritar: Saul feriu 1000, mas Davi seus 10 milhares, sua ira se voltou também contra o grande amigo de Davi, seu próprio filho Jonatas. Mas o que o povo fez? O que o povo de Israel fez? Como a gente costuma dizer, comprou a briga com Saul e disse: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe há de cair no chão um só cabelo de sua cabeça. A ideia de justiça, a concepção de justiça de Saul revoltou o povo. E mesmo que o decreto contra Jonas tenha sido para a sua morte, o povo se levantou e salvou Jonas do plano determinado por Deus. Há pais extremamente exigentes e exigem uma forma despedida. O garoto era filho de militar e o pai comprou-lhe uma bicicleta desmontada. O menino lutou muito, procurou o manual, tentou montar e encaixar as peças, mas não conseguiu montar a bicicleta. O pai depois chegou ao filho e disse: eu sabia que você não ia conseguir. E ele próprio então montou a bicicleta. Davi era o nome do menino. Ele não conseguia nunca fazer uma coisa com calma e confiança, porque sabia que seu pai estava sempre por perto para descobrir onde ele havia falhado. Um pai exigia sempre boas notas para o filho, mas boas notas para o filho, para aquele pai, não eram suficientes. A boa nota para aquele pai era 10. O filho se esforçava, estudava, ralava, como a gente costuma dizer, tirava 8. O pai o repreendia arduamente, porque queria 10. Um dia o filho largou tudo, parou a noite estudando, lutou, leu, perguntou, tirou 10 do pai. Qual foi a reação do pai ao ver a nota 10 do filho? Essas escolas de hoje em dia, qualquer um pode tirar 10. O que acontece na cabeça de uma criança? Só ouve isso. Só ouve que ele é incompetente. Só ouve que ele é incapaz. Que ainda que ele consiga um grande feito de tirar a nota 10, é porque lhe facilitaram tirar esse 10. O que pensa, o que será da vida uma criança orientada com essa exigência tão extrema? Deus não age como um comandante militar. Ele nos trata como um pai gracioso, como um pai de amor. Deus não estabelece um plano legalista. Ele estabelece um padrão santo. O legalismo é algo rígido, inflexível e duro. A santidade reconhece a fraqueza, lida com o pecado e trabalha para o crescimento espiritual. O legalismo esmaga as pessoas com as normas. A santidade chama as pessoas para as normas. Muitas vezes a disciplina é necessária, e é com o Pai do céu que precisamos aprender a disciplinar. Deus castiga e repreende a todos quantos ama. Dói ao coração de Deus o sofrimento de seus filhos. Ao pai também dói o coração quando precisa negar ao filho alguma coisa que ele tanto quer, quando lhe proíbe fazer alguma coisa que ele tanto queria fazer. Quantas vezes o pai chora com o filho? O filho que recebe aquela disciplina dispensada.
mas educar é preparar para a vida. O amor verdadeiro, queridos pais, pensa no homem de amanhã, na mulher que está sendo preparada para a vida. O amor não é egoísta, o amor não pensa em si próprio, mas mesmo quando a disciplina é necessária, deve ser feita com amor, da mesma forma como Deus faz com suas criaturas. Filhos são para sempre. O Pai do céu não abandona os seus filhos enquanto viverem, e quando as coisas não vão bem, Ele ainda diz: esforça-te, que eu sou contigo. Vai nesta força, eu vou te ajudar. O amor deve ser a mão suave e forte que dirige as coisas. Quem não ama, não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Por analogia, por exclusão, nós podemos dizer que quem ama conhece a Deus, porque Deus é amor. Tem outra coisa muito importante, queridos: o caminho do Senhor. Deus não muda. As pessoas mudam, e por isso acham que Deus também muda, a ponto de se adaptar às falhas e aos erros da humanidade. Deus estabeleceu normas, ditou regras. Para a educação, Deus também deu responsabilidades que precisam ser cumpridas. Ele disse a Abraão, o pai dos fiéis, o amigo de Deus: porque eu o tenho conhecido, e sei que ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e com juízo. Gênesis 18, verso 19. O patriarca é aqui reconhecido, elogiado por instruir seus filhos e seus servos na mais importante de todas as obrigações, o caminho do Senhor. A verdade acerca da gloriosa pessoa de Deus, suas elevadas afirmações a nosso respeito, suas exigências para nós, tudo precisa ser apresentado aos nossos filhos. Notem bem as palavras: Ele há de ordenar a seus filhos. Ou seja, ele usará a autoridade de Deus, a autoridade que Deus lhe havia dado como pai e cabeça de sua casa, para fazer valer as responsabilidades da piedade e da santidade familiar. Abraão também orava com sua família e a instruía. Onde quer que armasse sua tenda, ali edificava um altar a Jeová. Agora, meus queridos, bem, nós podemos perguntar: mas nós somos descendência de Abraão, se não fazemos as obras de Abraão? E descuidamos da importante responsabilidade da nossa adoração em família? O texto diz assim ainda: Ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele. Quantos anos se passaram de Abraão até Eli, o sacerdote? Pelos meus cálculos, mais ou menos 730 anos. O Brasil não tem ainda 600 anos de existência, de descobrimento pelo menos. Nessa nossa vida, com muita raridade, nós vivemos 80, 90 anos. Em 730 anos, Deus não mudou em relação ao espaço entre Abraão e Eli. Deus não mudou e puniu severamente a irreverência dos filhos de Eli. Eu me lembro que na nossa infância nós tínhamos disciplinas bem mais rígidas a seguir. Vocês se lembram disso? Os mais velhos se lembram disso. Eu não digo que não tenha havido exageros, não tenha havido extremismo, até por um zelo sem conhecimento, mas nós tínhamos uma outra disciplina. Eu dei aula há mais de 15 anos atrás, e eu tenho observado que eu não conseguiria dar aula na escola. Isso não é culpa da escola. É culpa de quem? Dos educadores primeiros e principais. A escola não é um lugar onde nós podemos descarregar nossos filhos para serem educados. A educação é feita em casa. A escola é um pequeno compêndio, é um complemento da educação secular, da educação escolar, que é inicial. Também a educação moral,
cívica, social, mas é em casa que o filho é educado. Nós não podemos ter a impressão que nós podemos descartar nossos filhos das escolas esperando que elas transformem os nossos filhos. Eu acho que eu não conseguiria dar aula hoje, porque é tamanha. Eu vejo como o professor sofre na sala de aula hoje. A falta de disciplina, a irreverência. Será que isso não são coisas que não precisam mais existir? Eu fico pensando muitas vezes, até que ponto Deus vai tolerar o que vem acontecendo nos últimos anos. Em um cartoon, aquele desenho, a mão livre, um artista ilustrou muito bem essas coisas. Ele tinha um quadro, o pai sentado ao lado do filho, de cabeça baixa, e a professora perguntando: eu gostaria que vocês me dessem uma explicação a respeito dessas notas tão baixas. Aí tinha o outro quadro. O pai e o filho sentados, perdão, o professor e o filho sentados e o pai em pé. O filho com bermudão, com tênis grandão, novo, de marca, né? E o pai se dirigindo à professora: eu quero uma explicação para essas notas tão baixas. A responsabilidade da família está sendo transferida para outros locais, para a sociedade, talvez para o emprego, para a escola especialmente. Se nós não agirmos em tempo, se nós não nos preocuparmos com a educação dos nossos filhos, que só os pais podem dar, nós teremos dificuldades posteriores. Outra coisa que eu queria dizer aos pais é alguma coisa que nem todo mundo concorda comigo, mas acredite no seu filho até prova em contrário. Não desacredite até prova em contrário. Ora, ele é seu filho, você convive com esse seu filho, é você quem o educa, é você quem diz cada palavra daquele aprendeu a falar. Você não confia o mínimo no seu filho? Você está colocando em xeque a sua educação, a educação que você passou para ele. Gente, até prova em contrário, confie no seu filho, acredite na palavra dele. Eu não sou exemplo para ninguém, mas eu sempre preferi acreditar nos meus filhos a acreditar em outras pessoas. Eles estavam comigo, eu os conhecia, não é assim? Mesmo em situações difíceis, parece-me que eles me falavam a verdade. E eu sempre tentei passar essa questão de confiança para os meus filhos. Outro exemplo: eu não preciso dizer, eu não posso dizer ao meu filho que ele precisa ser honesto. Ouçam bem, gente, por favor. Eu não posso dizer ao meu filho como ele precisa e quando ele precisa ser honesto, se eu aceito um gato da TV a cabo na minha casa. Irmãos, as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Eu prego honestidade para o meu filho, mas eu faço 1000 tramóias e trapaças para ludibriar quem quer que seja, para sair levando vantagem. Que exemplo eu estou dando? As palavras são fáceis de ser ditas, os exemplos vêm adiante. Queridos, eu acho que grande parte do problema da família, da igreja, grande parte dos problemas da igreja começam em casa. Nós estamos absolutamente necessitados de um reavivamento espiritual. Mas todas as tentativas de reavivamento, de reconsagração, passam necessária e obrigatoriamente pela casa, pela família, pelo lar. A igreja, a escola não podem fazer pelos nossos filhos o que nós não fazemos em casa. Outra coisa que me intriga bastante, quando alguém quer ser engenheiro, médico, contador, professor, ou exercer qualquer atividade na vida, ele se prepara, faz cursos,
faz especializações, pergunta, busca conselhos, se esforça, vai anos intermináveis para a escola, para a universidade, para as pós-graduações, vai à luta para a tarefa de colocar um homem ou uma mulher no mundo e inseri-lo no mundo, prepará-lo para a vida e para a eternidade. Ah, que pena, não há escola para isso. Que lástima. São milhões de pais absolutamente despreparados para a missão, para essa missão tão especial. E o pior é que muitos não sabem, não querem saber e não ouvem quem já errou pelos caminhos e aprendeu pelo sofrimento e se decepcionou muito na pele. Quem não aprende com a história que outros escreveram, vai ter que aprender com a sua própria experiência. E essa experiência própria pode ser altamente dolorosa. Queridos pais, preparem-se, leiam, busquem conselhos, sejam sensíveis e estejam preparados para mudar se for necessário. Orem constantemente, com fervor e insistente devoção, para receber de Deus o mínimo de competência para preparar cidadãos para o mundo e para a eternidade. Não brinquem, jovens, de ter filhos e jogá-los no mundo para o sofrimento, para a desilusão, para a frustração. Ter filhos é coisa muito séria. Ninguém se torna doutor sem preparar-se para isso. A maternidade, a paternidade são presentes de Deus. Os filhos são herança do Senhor. E melhor do que qualquer universidade poderia fazer, a palavra de Deus faz. Há muitos conselhos, muitas orientações. Orientação da criança, conselhos aos professores, pais, estudantes, educação, ciência do conviver, a Bíblia e as orações, às vezes entre lágrimas, buscando sabedoria e capacidade para educar aquelas criaturas mais lindas do mundo, que são os nossos filhos. O apóstolo Paulo fez menção especial de duas mulheres quando escrevia a um dos seus queridos discípulos, Timóteo. Ele honrou as duas mulheres que foram âncora de Timóteo e lhes ensinaram as sagradas letras, que o conduziram à condição de jovem atípico e importante na obra de Deus. Sua mãe Eunice e sua avó Lloyd. Paulo sabia da importância dessas duas mulheres na formação do caráter de Timóteo. Desde a meninice sabe as sagradas letras. As sagradas letras. Será que os nossos filhos sabem as sagradas letras? Quanto eles conhecem de Deus, das escrituras sagradas, da história dos homens de Deus do passado? Que solidez religiosa eles têm para encarar o diabo e seus anjos? O que eles sabem de Jesus Cristo, de sua graça, de sua misericórdia, da tão grande salvação que Ele proveu para cada um de nós? Recentemente, a igreja fez um retiro de jovens em Guararé. E essa possibilidade de participar desse retiro foi estendida também aos alunos da escola. Sabe quantas crianças, quantos jovens juvenis nós temos na igreja? Quem sabe? Quem tem os números exatos? 20, mais ou menos. Nós tínhamos mais de 50 alunos da escola. Queridos, hoje seu filho quer participar das coisas da igreja. Hoje ele quer. Hoje ele pede. Hoje os colegas intercedem.
A direção de jovens, de adolescentes intercedem, mas você não quer que vá. Amanhã você vai querer que ele vá, mas ele não quer ir. Eu não posso me conformar com essa situação. Com todos os meus falhas, meus defeitos, estive um tempo fora daqui, não sabe muito bem. Eu nunca neguei aos meus filhos a possibilidade deles participarem de qualquer coisa da igreja. E muitas vezes eu fui sem vontade de ir, sem condições de ir. Muitas vezes ele assim não foi, sem vontade, sem condições de ir, porque não era para eles ir sozinhos. Então eu vou, porque eles precisam participar. Será que nós não estamos formando uma geração bem próxima de jovens que não querem saber das coisas da igreja? Exatamente por não terem tido a oportunidade de participar quando queriam participar. Queridos pais, não se esqueçam disso. Hoje seu filho quer, você não quer. Amanhã você quer e ele não quer mais. Essas palavras finais quero dizer especialmente aos pais. Se buscarmos do Senhor, nós teremos em nossa vida o amor de Cristo, a coisa mais importante. E 2 Coríntios 5,14 diz assim: o amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo nos impulsiona, nos anima, nos entusiasma. O Evangelho da Graça deve estar presente no nosso lar. Cristo precisa ser sempre o grande assunto da nossa família, até que tudo esteja registrado e indelével e automaticamente gravado na mente e no coração dos nossos filhos. O amor de Cristo nos constrange. Constranger é ser forçado a executar alguma ação que não é de nossa vontade, mas porque o amor de Cristo nos constrange, porque nós estamos convencidos de uma coisa: e um morreu por todos, então todos morremos em Cristo. O amor de Cristo nos constrange, porque já recebemos o castigo pelos nossos pecados em Cristo, porque já morremos por transgredir a sua lei preciosa e divina em Cristo, porque já recebemos o que merecemos quando Cristo morreu naquela cruz. Esse amor nos constrange, porque mesmo quando não é a nossa vontade, já que a nossa vontade é sempre para o mal, mesmo não sendo a nossa vontade, nós buscamos fazer a vontade de Deus. E esse amor nos constrange, esse amor que nos constrange, esse amor que nos impele a fazer algo bom, que não é a nossa vontade de fazer, é também o amor que nos salva, que salva nossos filhos, que salva a nossa família, que salva a nossa igreja. A família é a célula principal, primeira da sociedade e da igreja. Quando temos dificuldades na igreja, é porque elas existem nos lares. É preciso um revivamento. E reavivar significa dar vida a alguma coisa que já foi viva, que já viveu. Precisamos fazer viver novamente o amor de Deus em nossa casa. Quando você planejar a vida do seu filho, o que vai lhe dar, quanto vai pagar por isso ou por aquilo, em que escola ele vai estudar, lembre-se também, em primeiro, de mostrar-lhe o caminho, a verdade e a vida. Lembre-se de mostrar a ele o caminho que conduz à eternidade. Lembre-se de ir além, de ir muito adiante, além dessa vida, com sua fugacidade e frustrações. Prepare o seu filho para a eternidade. Quero ler o último texto da inspiração. Ouçam bem. É privilégio dos pais levar os filhos consigo aos portais da cidade de Deus, dizendo: procurei instruir meus filhos no amor do Senhor, para fazer a sua vontade e glorificá-lo.
A esses pais se abrirão as portas de par em par, e pais e filhos entrarão. Bem? Que o Senhor nos conceda esse privilégio. Amém.